Dia 14 de outubro do ano de 2021, 28ª semana do Tempo Comum, quinta-feira. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson. Aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos hoje o evangelista Lucas, no seu capítulo 11, versículos 47 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes o que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, o mestre da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da boca de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós seremos julgados com a mesma medida em que julgarmos o outro. Jesus, o Senhor da vida e o verdadeiro mestre da vida, está não só puxando a orelha, mas chamando a atenção daqueles que são os mestres da lei da sua época, conhecedores da lei de Deus, dos preceitos, da ciência sagrada, porque eles se comportam como se fossem os detentores da verdade, como se fossem os donos do céu, como se eles determinassem quem entra e quem não entra, quem faz a vontade de Deus e quem não faz. E à medida em que eles têm esse comportamento, porque eles querem prevalecer pelo conhecimento, se colocam acima dos outros, se colocam acima do bem e do mal e estão julgando a todos. Porém, estão cometendo a pior das injustiças, porque estão sendo injustos com eles mesmos. Não estão reparando a própria vida. Eles não estão olhando o próprio comportamento. E aquilo que querem proibir nos outros estão praticando de forma pior. O excesso do querer saber, do achar que sabe, torna a pessoa cega a respeito de si mesma. É por isso que os doutores da lei não se enxergam. Como nós precisamos ter muito cuidado e atenção também para não cairmos nessa tentação. Porque somos muitas vezes impelidos a acharmos que sabemos e conhecemos tudo e que tudo tem que passar pelo nosso critério. Eu sei qual é a pessoa que está certa e a que está errada. Julgo o comportamento deste ou daquele. Aplaudo quem se comporta do jeito que eu gosto e reprovo. Falo mal e muitas vezes lanço comentários, críticas duras. Crio rótulos para julgar as pessoas. Essa é convertida. Essa não é convertida. Quando na verdade preciso é colocar minha barba de molho. Preciso colocar meu coração no forno da penitência para que tome consciência dos meus pecados, das minhas fragilidades, dos meus erros, das minhas falhas, para que eu tome consciência de onde estou pecando, onde estou errando, falhando para não viver julgando. Quando você encontra pessoas reunidas para julgar os outros, fuja.
Ali é o lugar do encontro dos mestres da lei. Quando você se põe junto aos outros para falar da vida dos outros, você está se juntando a esse grupo que se acham detentores da verdade. Como é difícil encontrarmos a humildade de quem sabe abaixar a cabeça e olhar para si próprio. E quando eu ver um irmão pecando, falhando, escandalizando, tenho que abaixar a minha cabeça e pedir misericórdia por mim, para que eu preste atenção se não estou fazendo do mesmo jeito ou parecido, para me reparar. E, conforme eu posso, devo ajudar esse meu irmão de quem eu falo, de quem julgo. Espero que a gente nem fale, mas se a mente já foi tentada a julgar, que seja para ajudar. E se não posso ajudar pela presença, que seja pela oração, mas jamais pela maledicência de falar mal do irmão, porque todas as vezes que assim o fizermos, estamos nos tornando mestres da lei, tomando a chave da ciência e tornando-nos detentores das chaves do céu. E isso Deus não confiou a nós. É Ele quem julga os vivos e os mortos e há de nos julgar com a medida que medimos os outros. Palavra de Deus, palavra de fé. Aceitemos esta palavra em nossa vida. Que Deus derrame sobre você, sobre sua família, as bênçãos misericordiosas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.